Olá pessoal, começa mais um Almanac Latino. E antes de mais nada, peço a imensa colaboração de vocês para curtirem nosso vídeo, seguir nosso canal e acompanhar as novidades do Almanac Latino, seja pela ativação do sininho, onde você é avisado das atualizações, como nas redes sociais, como o Facebook e o Instagram. Parece um aviso chato, mas é assim que o nosso canal vai crescer e trazer mais e mais conteúdos para você. E falando em conteúdos, a acirrada concorrência fez a Televisa mudar a estratégia de sua barra de novelas de uns anos para cá. Será que deu certo? Vamos então aos erros e acertos da nova fase das novelas. Para falar do tema de hoje, vou dividir por categorias e levantar os pontos positivos e negativos. Antes disso, um pouco de contexto. 2015 foi o ano onde a Televisa sofreu uma séria crise de audiência, e o ano seguinte começou com uma decisão: mudar radicalmente o esquema de produção de novelas. Foi também o ano do advento do Blim, a plataforma de streaming da Televisa e que tinha a pretensão de concorrer com a Netflix em âmbito local e que começou a oferecer conteúdos inéditos. Começaram então histórias mais curtas, baseadas em séries, em temporadas, tramas inéditas e muito mais. Então vamos lá. Ponto número 1. Séries ou novelas. Muitas das produções que ocuparam o horário nobre de 2016 para cá são baseadas em séries estrangeiras. Foi o caso da primeira dessa leva, El Hotel de los Secretos, com muita pompa na produção. Era uma trama baseada na série Gran Hotel, que inclusive está disponível no catálogo da Netflix atualmente. Só que, embora anunciada muitas vezes como série, eles nada mais fizeram do que transformar numa novela. Eles acertaram nesse sentido, mas a adaptação tornou a narrativa lenta. O conceito de série, ao meu ver, exige episódios fechados, temporadas fechadas, mas não foi isso que aconteceu. Muitas novelas foram produzidas e não sei se oficialmente logo pipocou na imprensa que tal novela terá uma segunda temporada. Boa parte delas terminou inclusive com um gancho. Foi o caso de Mi Marido Tiene Familia, uma joia que nem parece produzida por Juan Osorio de tão legal que é, mas que literalmente pecou naquele final. Dá até dó de saber que vão fazer uma continuação. Sabe quando você tem certeza que vai ser ruim? Ou La Doble Vida de Stella Carrillo, que teve todos os conflitos finalizados, mas que colocaram no take final uma cena ridícula para justificar uma continuação que acabou sendo oficialmente cancelada posteriormente. Também houve casos como o de Mujeres de Negro, também baseada numa série, mas que na versão mexicana virou basicamente uma novela. Essa terminou com um final surpreendente, mas que não necessariamente exige uma continuação. Menos mal, também não era o caso da novela ter mais capítulos do que já teve. No fim das contas, isso das temporadas, ao meu ver, resultou num tiro que saiu pela culatra, mas que eles continuam insistindo. Tanto é que vem aí Mi Marido Tiene Más Familia, ou a segunda temporada de Por Amar Sin Ley, atual cartaz do horário nobre, mas que tem sérios problemas estruturais que poderiam estar mais preocupados em resolver do que anunciar uma segunda temporada. Por exemplo, a irregularidade dos casos semanais atendidos pelo escritório principal da novela, que causa a instabilidade da audiência da novela, e melhor alinhavar o conflito do fio condutor principal da trama, o triângulo amoroso entre os protagonistas, que até agora, em todas as semanas, teve menos forças que as histórias paralelas mostradas. E no fim das contas, produzir a segunda temporada de algo é bem arriscado, pois dificilmente a audiência vai se ampliar,
já que sempre dependerá da pessoa ter visto a primeira parte daquela história. Aí novamente me pergunto, será que Por Amar Sem Lei deveria ter continuação? A modinha de ter temporada também pegou em outros horários, como em Las Amazonas, produzida por Salvador Mejía, e que na pretensão de ser série, só teve uma ideia bem ruim, como dar título para os capítulos ou colocar uma narração no meio dos capítulos. Ponto número 2, duração. Tá aí um ponto onde eles acertaram. Antes todas as novelas passavam de 150 capítulos, e quase que em todos os casos eram feitos à base de esticamentos desnecessários. As histórias atuais dificilmente ultrapassam os 100 capítulos, e isso é algo extremamente positivo. Garante mais agilidade e as novelas ficam com menos barriga. Claro que nem tudo são flores. Ao mesmo tempo, eu acho um erro colocar histórias tão curtas no horário nobre. Quando falo curtas, me refiro, por exemplo, às minisséries biográficas, como Por Sempre, Joan Sebastian e Hoy Voy a Cambiar, baseado na trajetória da cantora Lupita D'Alessio. Primeiro, porque elas têm um formato de minissérie, e não sei se é um vício do que temos visto na grade da Globo, mas essas histórias, para mim, não são para as 9 da noite. Uma das razões é que o público precisa se fidelizar com uma trama, e o horário nobre é feito para isso. Vejam, por exemplo, o caso da novela Sin Rastro de Ti, que foi uma boa experiência, mas que foi tão curta que não criou aquela sensação de ser a novela principal da barra. Ponto número 3, originalidade. Um ponto mais do que legal da nova fase é que as histórias têm sido mais originais, mesmo as baseadas em séries como El Hotel de los Secretos ou Mujeres de Negro, como as adaptações de histórias não vistas no México, como Por Amar Sin Ley ou Caer en Tentación. Com a internet extremamente popular, era inaceitável, por exemplo, ver no horário nobre o 10º remake de La Mentira, como foi Lo Imperdonable, e que não por acaso foi um fracasso. A verdade é que desde El Hotel de los Secretos começou uma sequência de histórias novas, não vistas no México, algumas 100% originais, como La Candidata ou La Doble Vida de Stella Carrillo. O vício de produzir um remake atrás do outro faz a criatividade sumir. E tem sido interessante ver como atualmente uma história vem trazendo um universo diferente do anterior a cada nova trama. É preciso acabar mesmo com os remakes das histórias recentes. Vejam o caso da já citada Las Amazonas. Por mais aparato técnico e pseudo-série que quiseram vender, nada mais era do que um remake de Minha Amada Mia, exibida em 2003 e infinitamente superior à nova versão. Estamos na era do YouTube, é difícil falar em nostalgia com tanto conteúdo disponível a hora que você quiser, fora as incontáveis reprises que as novelas ganham. Para ainda encarar um novo remake, mas infelizmente sinto que isso ainda não acabou. Ponto número 4, modernidade. Os remakes de histórias que já vimos continuam, é verdade, mas eles estão sendo vistos em outros horários e com um ar de novidade. Foi o caso de Cinto Mirada, remake de Esmeralda, e que de alguma forma corrigiu a mensagem machista que a versão de 1997 passou. Fez o mesmo sucesso? Não. Mas ao menos deu um sopro de modernidade, já que a história original data dos anos 70. É possível trazer histórias clássicas com um ar novo. É o caso da atual E Manhã Nascerá Outro Dia, novela vespertina que tem vários elementos moderninhos para contar uma história tão folhetinesca. Ponto número 5, ousadia. Se tem um ponto onde não podemos negar que a Televisa deu passos largos, foi no avanço dos temas. É de se tirar o chapéu, por exemplo, como a Televisa tem sim dado um baile na Globo no que diz respeito à abordagem das tramas protagonizadas por gays. Não é preciso fazer aquele sensacionalismo todo para exibir um beijo gay, nem os gays serem mostrados como deboche cômico, como o que a gente viu em O Outro Lado do Paraíso. Caer em Tentación foi um exemplo disso, onde criaram uma trama gay que nem existia na versão original e conduziram com uma mensagem extremamente bonita. Nosotros te amamos como tú eres. Yo te amo, precioso, así.
como eres, como piensas, como ves. Ou ainda Papá Toda Madre, que sendo uma novela de comédia, mostrou gays de uma forma positiva e sem descambar para tragédia ou para o escárnio. Claro que paga-se um preço por ser ousado. Já comentei num dos vídeos anteriores. La Candidata, por exemplo, ao meu ver, afugentou o público porque exibiu no horário nobre cenas muito pesadas, de violência ou de sexo. Não falo de censurar temas, mas do cuidado com as cenas que vão ao ar num horário que dialoga com todos os públicos. Nenhuma mudança é do dia para a noite, e é óbvio que quando se avança com temas novos, formatos novos, é preciso esperar que um novo público se solidifique, mas acho que aos poucos a grade vem se mostrando efetiva. Tivemos até a volta das novelas juvenis, como Hijas de la Luna, produção de Nicandro Dias, retomando histórias para um público que havia sido esquecido há uns 10 anos mais ou menos. Ponto número 6. Prioridade ao México. Principalmente no horário nobre, é preciso dar prioridade a algo inédito para a TV mexicana. Digo isso porque alguns desses títulos que citamos aqui ou estavam disponíveis primeiro no Blim ou foram exibidos nos Estados Unidos. Antes de chegarem ao México, isso é um erro, principalmente com a pirataria estando cada vez mais fácil. Ok, o grande público da TV talvez não consuma conteúdos na internet, muito menos pirateie coisas que foram exibidas em outro país. Mas vejam como logo de cara, com El Hotel de los Secretos, que já havia sido exibida nos Estados Unidos, não teve o sucesso esperado. Claro que não foi só por isso, mas perdeu-se a oportunidade de oferecer um conteúdo exclusivo. O mesmo aconteceu com 3 vezes Ana, e essa tinha um grande fã-clube que pirateava tudo, e não havia nada realmente inédito sobre ela quando foi exibida no México. Ainda tem muita coisa a se acertar, mas eu termino o vídeo com as seguintes considerações. 1. Exorcizem as temporadas. Queremos tramas com começo, meio e fim, sem continuações desnecessárias. 2. Novela é novela, série é série, e não há nenhum demérito em ser novela. 3. Viva as histórias mais curtas. Ninguém tem mais paciência para 200 e tantos capítulos. 4. Continuem trazendo histórias novas, temas novos. Gostaram do vídeo de hoje? Deixe seu like, seu comentário e ative o sininho para receber todas as nossas atualizações. Até o próximo programa.